E como eu disse, no início, esse cara possivelmente era um cara com percepção distorcida, tudo, mas ele tinha boa vontade. Mas a boa vontade dele foi pessimamente direcionada, a questão também de formação dele, porque as pessoas dentro da polícia, uma parte é formação da polícia, mas outra é formação social. Aquela formação social que a gente falou primeiro, né, que endossa esse tipo de atitude. Então o cara já entra na polícia achando que para ser polícia tem que ser isso. Eu já falei, acho que 2 pontos, né? Tem a questão da impunidade, né, que é um terceiro ponto. Eles têm a percepção muito clara de que poucos casos vai dar problema. E isso, eles estão certíssimos disso. Se você não for filmado, ou então se você não fez isso com uma pessoa de dinheiro, há grandes chances de você, apesar de provas robustas, ser inocentado pelo tribunal do júri. Os tribunais do júri dão algo horrível. Eles estão absorvendo a grande maioria. Não é que eu estou aqui afirmando que 30, 50, 70, 80, 10% dos casos que chegam ao tribunal do júri são casos flagrantes de culpa. Mas há diversos casos flagrantes em que a gente sabe que o policial, no mínimo, foi homicídio culposo, no mínimo, e o cara passa zerado. Acho que mesmo? Um caso emblemático é aquele lá do Rio de Janeiro, que o cara estava uma criança e o pai, acho que estava carregando uma ferragem numa moto. Aí o cara, fuzil. Deu tiro nas costas da criança, morreu a criança. E aí, tipo assim, foi inocentado, tribunal do júri. Foi inocentado. Ele não tem intenção exatamente assim, digamos assim. Para mim, ele errou de várias formas, mas vamos olhar da melhor forma, da mais leve. Digamos que ele confundiu, não viu a criança e achou que era um fuzil. No mínimo do mínimo, eu entenderia doloso. No mínimo, culposo, assim, não é esticando a corda, mas nem isso, sabe? Nem isso, Xana. Então, agora acabaram de ser absolvidos os que deram tiro naquela jovem negra, Kathleen Romeu, que estava grávida. Eu acho, se não me engano. Foi Minas. Foi Minas. Ela foi protegida. Se não me engano, acho que ela estava numa moto, não era isso? Não posso estar confundindo. Eu sei de uma que foi proteger o irmão autista, porque eles estavam procurando um suspeito que não era o irmão dela, entraram na casa. Deu problema não. Esse que eu estou falando foi no Rio. Ela aqui, ó. Novamente, tá certo, Xandão. Essa aí foi uma esganadura, alguma coisa aí, ela veio a falecer. Esse foi no Rio, ela tinha 24 anos, estava grávida de 14 semanas, foi baleada com tiro de fuzil no tórax, no bairro Lins de Vasconcelos, que é um bairro ali próximo do Meier, e foi um PM que disparou, né? E ela, agora eu não, acho que ela não estava na moto, não, acho que isso que eu já estou misturando as coisas. Ela estava simplesmente, sei lá, na rua, passando, enfim, e imagine um tiro de fuzil no tórax, né, uma jovem negra de 24 anos, e o policial acabou de ser absolvido. Entendeu? Pronto. E as câmeras? Assim. Entendeu? E a família que chore a perda, né, da filha, da mãe, da irmã, enfim. Olha, sinceramente, as câmeras, Sara, você está falando as câmeras, né? Esse rapaz que a gente viu, as câmeras filmaram toda a abordagem. Na hora que eles vão matar, obviamente, o cara vai lá e, ó, você vê os dedinhos, ele botando os dedinhos assim, ó, né? Chegando, virando para o lado e botando, você vê o dedo dele vindo para a câmera. Então, assim, né? Agora tem que ter a câmera. Tem que ter. Isso aí, assim, eu acho que a polícia do Brasil inteiro tinha que ter câmera. Entendeu? Acho que tinha que ser obrigatório no país isso. Eu sou totalmente a favor da câmera. E eu acho que quem é contra a câmera, sabe, ou está viajando em altíssimo grau, ou está com mais intenções mesmo, né? Agora... Tem uma galera nossa que viaja com relação a isso, Xana. Com relação à câmera. Mas não, claro, a câmera corporal, mas sim a câmera que faz o patrulhamento, né? Sim. E aí, assim, acaba que, vai ser uma necessidade as câmeras, inclusive na China é muito difundido, porque é melhor uma câmera do que a gente ficar dependendo o tempo todo do arbítrio policial. É melhor nas esquinas, acompanhando, para que a ação, inclusive, seja medida. Parece com suspeito, o cara que tem mandado de prisão. É melhor isso, porque vai estar tudo documentado, inclusive, do que ficar como é hoje no escuro. Então, tanto aquela câmera de patrulhamento, digamos assim,
social, né, que filma a esquina tal, como essa corporal são boas. O problema elas precisam não só disso, mas de uma proteção institucional. E elas estão sob ataque. Elas estão sob ataque. Em São Paulo estão sob ataque, e no Brasil todo estão. E se ganhar um governo de extrema-direita em 2026, oxalá não, acho que uma das primeiras medidas do Ministério da Segurança Pública vai ser proibir o uso de câmeras. Vai proibir. Em São Paulo, o Tarcísio queria, né, fazer isso, mas não rolou, graças a Deus. Ele conseguiu um acordo aí com o STF, mas veja, o protocolo é ridículo, cara, das câmeras de São Paulo. Eu vi um cara que idealizou o negócio, que critica, inclusive, ele falou, olha, qualquer usuário pode chegar e modificar o vídeo, isso aí até pode, ele pode apagar o vídeo e, tipo assim, foi. Ele vai responder por apagar o vídeo. Agora vê, Sara, Alexandra, eu sou um cara acusado de homicídio, né? Tem lá a câmera, pá, gravando. Eu vou e apago. Aí o cara falou, não, você vai ser punido administrativamente porque você apagou a câmera, tá certo. Apaguei a principal. Mas essas câmeras do uniforme. Isso. Tá. Isso. Sabe o que eu ia comentar? Aqui em São Paulo, a gente tem algumas empresas que instalam câmeras pela cidade, principalmente na porta de condomínios. A Co-Security, por exemplo, é uma. Eles têm trabalhado bastante em parceria com a segurança pública, né? Para ajudar tanto a denunciar casos, quanto a encontrar pessoas, né? De qualquer situação, pessoas que estão desaparecidas, pessoas que são procuradas, algum acidente, enfim. E aqui em São Paulo, cresceu bastante o número dessas câmeras pela cidade, e esse trabalho em parceria dizem que tem dado muito certo, né? Tem ajudado muitos casos, e é o que você fala, as câmeras no final elas são protetoras, porque elas registram, né, o que está acontecendo. Então ajuda a entender a situação. Com relação a isso, eu faria só uma observação, né? Assim, eu concordo com o uso, mas isso cria uma... Não é um problema, é uma rota de correção que é necessária. Por exemplo, um bairro como Jardins ou Morumbi, São Paulo, você vai ter muitos mais casas e condomínios com capacidade para você ter câmeras de boa qualidade que possam se integrar com o sistema da polícia. Sim. O que acontece? Você vai ter não é uma hipervigilância, você vai ter uma vigilância mais qualificada desses lugares do que, por exemplo, em Perdizes. Sim. Ou lá perto do Itaquera, do estado do Itaquera. Ou Paraisópolis. Então, digamos assim, qual é a grande questão? A assimetria que tem que ser corrigida. Para a instalação dessas câmeras, haveria que ter uma contrapartida também do Estado se comprometer, ou municipalidade, a aumentar o número de câmeras também nas áreas periféricas. Para acontecer o quê? Para a população também menos assistida ter a possibilidade, né, de ter, digamos, o mesmo nível de serviço. Porque o que vai acontecer é o quê? 40 câmeras para um e 5 para outro. Entendeu? Então, essa é uma questão de simetria. O princípio é ótimo, mas a gente tem que ter observação disso, porque senão fica a polícia só para quem tem dinheiro, né? Claro, eu sei que algumas pessoas preferem ter a polícia por perto, e eu entendo elas e concordo. Em alguns sentidos não é saudável, mas em outros também a população, inclusive periférica, é a população que mais sofre na mão da criminalidade. Não é a população que vive nos Jardins, em Higienópolis, não é. É o cara que mora nos extremos, né? E a gente tem que cuidar dessas pessoas e tem que dar a polícia boa para essas pessoas. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um
curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.